A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Marcos da Costa, através do Departamento de Cultura e Eventos, coordenada pelo Dr. Humberto Luiz Borges Durso, tem a grata satisfação de receber mais uma vez aqui nesta casa o Dr. Celso Luiz Limonge, que hoje vai proferir palestra sobre o tema Novo CPC e Influência no Código de Processo Penal. Dr. Limonge é advogado, ex-ministro do STJ, desembargador aposentado, foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e da APAMAGES, professor de Direito Processual Civil na Unimesp FIG e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos desta casa. Dr. Limonge, transmito um abraço do Dr. Humberto e do nosso presidente Dr. Marcos, em virtude de uma reunião aí em prol da advocacia, não puderam estar aqui presentes. E já pelo adiantado da hora, passo a palavra a Vossa Excelência. Eu vou me permitir, se assim puder, falar um pouquinho a respeito do atual estágio da nossa advocacia criminal. Ontem mesmo estava conversando com o doutor Rodrigo, com a doutora Luciana, que estão aqui presentes, a respeito das dificuldades do advogado criminalista, e eu fico mesmo espantado de verificar que o advogado não tem acesso aos autos de inquérito. O advogado é confundido com o seu cliente. Tivemos um episódio aberrante pelo qual passou a advogada a doutora Beatriz Capa Preta. Isso é inacreditável, que homens que estão no poder, que são os fazedores da lei, a convoquem numa CPI para prestar esclarecimentos sobre a origem dos seus honorários advocatícios. Isso fere qualquer princípio do Estado Democrático de Direito. Esquecem-se do que é o advogado, esquecem-se de que a única profissão liberal que é protegida constitucionalmente e que tem como garantia na sua prisão, de cumprimento da prisão em regime em quartel do Estado-Maior, é o advogado. E não é à toa, isso não foi dado de graça para o advogado. Isso foi porque, afinal de contas, os advogados precisam, antes de tudo, ter coragem. Coragem para defender. Nos tempos de revolução, quem saiu a defender os presos políticos naqueles anos tão trágicos, a partir de 1964? Os advogados. A Ordem dos Advogados teve um papel importantíssimo. E hoje vemos delação premiada, que eu não sou contra, mas eu acho que é preciso ter muita prudência, porque não estamos na Idade Média e as prisões são muitas vezes decretadas e para obter-se as delações, para a obtenção de delações, e é verdade que muitas vezes também a prisão preventiva é decretada porque há, sem dúvida, necessidade dessas prisões. Nós temos visto quantos escândalos ocorrem e ocorreram, e acho que não pode haver impunidade sobre esses aspectos de corrupção, como tem acontecido no Brasil. Então, é preciso que haja punição, é preciso que haja investigação, mas, por favor, o devido processo legal. Querem punir, querem acusar, que acusem, que punam, mas que obedeçam, antes de tudo, o devido processo legal. Isso é fundamental para o nosso futuro, para o futuro do Brasil. Nós não somos e não poderemos ser uma republiqueta. Queremos o Brasil com um direito que seja adiantado em relação, ou pelo menos acompanhando os demais países que são ditos aí como de primeiro mundo. Mas posta essa questão, até porque também vamos falar a verdade, e desde já, entrando na nossa palestra,
é preciso que haja uma estabilização da jurisprudência. Não é mais possível que os juízes e os tribunais decidam, cada um a seu modo, sem que se tenha em consideração o texto legal e que não se tenha em consideração a jurisprudência mansa, pacífica, dominante, às vezes até sumulada, e não se obedeçam a essas súmulas, a essa orientação. Nós temos um Superior Tribunal de Justiça que tem a missão constitucional de uniformizar a jurisprudência nos estados, o direito infraconstitucional, no Brasil todo, em todo o território nacional. O Supremo, uniformizar a jurisprudência no direito constitucional. Eles têm uma hierarquia, é preciso compreender isto. E é preciso que os estados, os membros, os tribunais de justiça, os tribunais federais, compreendam isto. Nós não somos uma ilha. Juiz, advogado, Ministério Público, os operadores do direito não são uma ilha. Nós vivemos em sociedade, temos regras, e é preciso despojar-se um pouco da vaidade, que é o que atormenta, na verdade, o operador do direito. Se nós formos um pouco mais humildes, nós vamos aceitar a jurisprudência. Eu posso, já decidi, eu pessoalmente já decidi contra a súmula. Lembram-se daquela questão da arma de brinquedo que qualificava o roubo? Aquilo, para mim, era um absurdo. Eu não aplicava. Não aplicava, mas a favor do réu. Né? Então, eu estava lá obedecendo o princípio da dignidade, etc. Então, se nós não quisermos atender à súmula, se não aceitarmos a jurisprudência dominante, nós temos de fazer uma ressalva do nosso ponto de vista e decidir de acordo com a súmula. Principalmente agora, como iremos ver, que o Código de Processo Civil exige isto. Então é necessário que haja essa estabilidade da jurisprudência. Motins ocorrem tantas vezes exatamente porque um companheiro de cela obtém um benefício e o outro, na mesma situação, não consegue a mesma solução, a mesma resposta penal. E isso cria, o que é compreensível, uma indignação muito grande e o preso acaba revoltando-se. Mas o que eu queria mesmo dizer, desde logo, é que, e essa é a minha principal tese aqui, é que o Código de Processo Civil é uma lei que já existe. É verdade que está em período de vacatio legis, ainda não incide, mas ela existe. Ela entrou no ordenamento jurídico da nação. E eu trago aqui uma lição de Pontes de Miranda. Diz ele: a lei, desde que existe, lei é. Todavia, raramente a lei começa a incidir e ser aplicável desde que existe. E ele continua explicando que existe, muitas vezes, um lapso entre a publicação, no dia 1º, por exemplo, e a sua vigência, de modo que surge uma distinção conceptual entre existência da lei e incidência da lei. Isso ele trata no seu tratado, tomo 1, parágrafo 4º, 6. Vicente Herral, José Afonso da Silva não pensam de forma diferente. Existe a possibilidade de aplicação, portanto, já de uma lei que está no período de vacatio legis. Este é o ponto que eu acho fundamental. Se o novo Código de Processo Civil modifica a sistemática vigente, por exemplo, quanto à fundamentação das decisões emanadas do Poder Judiciário, ora, isso significa que esses representantes nossos no Congresso
atendendo certamente a um apelo, a uma vontade abstrata do povo, eles mudaram a orientação e agora exigem uma fundamentação das decisões mais meticulosa, minuciosa, convincente, idônea, uma fundamentação realmente adequada, e é preciso realmente que seja assim. Já estava isto na Constituição, desde 1988, o artigo 93(9), exige a fundamentação das sentenças, mas a Constituição não é assim, não traz uma indicação de como deve ser essa fundamentação. Então, nós vemos hoje que a fundamentação das decisões são muitas vezes falhas, inadequadas, inidôneas, que não convencem ninguém. Mostram até que o juiz foi descurado, que o juiz não foi zeloso no estudo do processo. E a fundamentação tem mesmo as suas raízes penetradas na Constituição Federal. E por quê? Porque é uma forma de demonstrar como o juiz raciocinou, como ele decidiu. E isto é uma questão de transparência e é direito do povo que outorga ao juiz os poderes de soberania para decidir. Então, é direito do povo saber como o juiz decidiu. E também, claro, que isso significa impedir o arbítrio. O juiz tem, sim, um arbítrio, mas um arbitrium regulatum. Ele tem um arbítrio que é regulado, não é qualquer coisa que ele pode dizer. Então, se agora a decisão, por exemplo, que se refira a só um artigo de lei ou uma súmula, se ela hoje é nula, e nós vamos ver que é, por que não aplicá-la desde já? E por que não aplicar no processo penal? Se existe um Código de Processo Penal que traz minuciosamente como o juiz deve fundamentar, desculpem-me falar, parece que o Código quis ensinar o juiz a fundamentar. E é isso que está acontecendo, porque essas fundamentações, acho que todos já viram aqui, que são deficientes. Então, vem o Código de Processo Civil e mostra o que é uma fundamentação, o que se entende por fundamentação. Não existe fundamentação implícita. O que é implícito, fundamentar, significa justamente tornar explícito o que é implícito. Então, penso que, com o Código Penal entrando no nosso ordenamento, Código de Processo Civil, desculpe, entrando no ordenamento jurídico da nação, já pode ser desde já aplicado. Será que o juiz terá coragem, por exemplo, de proferir uma decisão referindo-se a uma súmula e não mostrando que esta súmula se adequa aos... que os fatos e o direito não se adequam a essa súmula? Será que o juiz terá coragem de fazer isso? Eu não teria. Se eu tivesse desde já um Código de Processo Civil mostrando o que é fundamentação, eu desde já o obedeceria. E, olha, vejam, esse período de vacatio legis, esse período que deve levar 1 ano, é um período para a adaptação da lei, para o conhecimento da sociedade. Não é um período em que o legislador vai meditar, refletir sobre a lei. Isso já foi feito, ele já editou a lei. Não é um período de maturação, de amadurecimento. É um período simplesmente de adaptação da lei para a sociedade. E também, para falar francamente, é possível que haja modificações ainda nesse período. A lei pode ser modificada,
mas é muito raro. Dificilmente isso ocorre. Não é o que normalmente ocorre. A natureza das coisas, a ordem natural das coisas, indica que não haverá essa modificação. Então, a lei na vacácio é suspensa, tem a suspensa a sua incidência, mas deve ser, desde já, cumprida, atendida. Lembro-me, por exemplo, da questão da reforma da parte geral do Código Penal de 1984. Em 83 foi editada a reforma da parte geral. Nessa reforma, a lei arredou, cancelou a medida de segurança detentiva. Vejam, naquela época, antes da parte geral, o Código Penal era extremamente rigoroso. Um indivíduo, um réu, que fosse reincidente, por exemplo, em crime de roubo, seria condenado a 6 anos de reclusão, mais 2 anos de medida de segurança detentiva. Não tinha isto de regime aberto, semiaberto, fechado. Era fechado e mais. Cumpria 6 anos em regime fechado e mais 2 anos de medida de segurança detentiva. Aí veio a reforma do Código. E com a reforma do Código, nessa parte geral, ele ficou em vacatio legis, período de vacatio legis também. Mas, ora, nesse período de vacatio legis, nós iríamos obrigar um réu condenado a 6 anos e mais 2 anos de medida de segurança a cumprir a medida de segurança? Ou era mais justo cancelar a medida de segurança? Acho que é uma questão moral. Acho que não tem como, já que o legislador está dizendo que a medida de segurança detentiva para imputáveis tinha de ser cancelada, como que eu vou deixar durante 1 ano esse réu cumprir a medida de segurança? Então, comecei a cancelar de ofício as medidas de segurança detentivas. E todo mundo acabou fazendo isso também. O judiciário aqui em São Paulo resolveu cancelar a medida de segurança. A lei estava em vacácio, no período de vacatio legis, mas se o próprio legislador entendia injusta e cancelava para alguns meses, para o futuro, as medidas de segurança, nada mais justo do que cancelar desde logo e até de ofício essas medidas de segurança. Até há um artigo muito bom do desembargador, o saudoso desembargador Adalto Suanes, um artigo completo a respeito dessa matéria. O Código Novo busca maior celeridade no andamento do processo, maior qualidade das decisões e efetividade das sentenças. Eu vou pedir licença para ler o artigo 489 do Código de Processo, do novo Código de Processo, 489. Bom, são elementos essenciais da sentença, isso não tem muita... O relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso com a suma do pedido e da contestação, registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. 2, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. 3, o dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeteram. Vejam, por favor, o parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que 1. Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Não adianta indicar o ato normativo, o artigo, a súmula, se não se fizer a relação com a causa ou a questão que está sendo decidida. O Superior Tribunal de Justiça não vai poder dizer, nesse caso aqui, aplico a súmula 7 e não conheço. Não, vai dizer que não aplica a súmula 7, porque aqui, nessa questão, nesta causa, se estão discutindo questões de fato. Olha, aqui está dito que a perícia fez isso, as testemunhas falaram isso, etc. E isso é matéria de fato. Por isso, este tribunal não poderá conhecer da matéria. Então, não basta mais citar o artigo e lei, e ponto. Não. É nula a decisão. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, se limitar a essa questão de indicar artigo, súmula. 2. Da mesma forma, não estará fundamentada a sentença que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Acho que a gente poderia dizer, no caso de prisão preventiva, no processo penal, a causa é grave, o crime é grave, a ordem pública exige a prisão, coisa desse tipo. Hoje não pode mais. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. São as famosas decisões padronizadas. Às vezes necessárias, porque, de fato, a matéria é repetitiva, né, doutor Alessandro? A matéria é repetitiva, vai. Mas vejam o que acontece nesses juízos de admissibilidade hoje, né? Não sobe nenhum recurso especial, é difícil subir um recurso especial, a decisão vem padronizada. Matéria de fato, matéria... No fim, não conhece, não sobe, é preciso agravar. Então, decisões padronizadas são também nulas. 4. Da mesma forma, não se considera fundamentada, no caso da decisão, não enfrentar todos os argumentos deduzidos dos processos, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E acho que todos já têm a experiência dos embargos de declaração, né? A parte opõe embargos de declaração, o relator só diz o seguinte: eu não sou obrigado a rebater a todos os argumentos postos pela parte, basta um só. Hoje não. Hoje não pode. E se hoje não pode, por que nós temos que esperar até a vigência, até o prazo da vacatio legis? E no penal, no processo penal, com muito mais razão. O processo penal também, o relator simplesmente, opostos embargos de declaração, ele decide dessa forma. Não sou obrigado a rebater todos os argumentos da defesa. 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou superação do entendimento. Hoje está aqui escrito que não se pode deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. O juiz não pode, salvo se ele demonstrar que essa súmula não se aplica, no caso concreto, àquele entendimento da súmula.
ou se ela já foi superada por alguma razão. Então, isso significa a estabilização da jurisprudência. É um artigo, é um inciso importantíssimo, porque é ele que deve dar a uniformidade ou a uniformização da jurisprudência em todo o território nacional. Eu lembro de um caso em que era uma matéria civil, processo civil, por equívoco do cartório, as alegações finais da parte não foram juntadas no processo. O juiz também nem viu e sentenciou. Sentenciou sem as alegações finais. Aí é que eu entrei no processo e pedi anulação de todo o processado, da sentença, porque o juiz não viu. E nessas alegações finais alegava-se matéria de prova, citava-se depoimento de testemunhas, etc. Tal, matéria fática ali, bem desenvolvida. Mas foi lá para o tribunal, e o tribunal disse que aquilo seria um rigor, em matéria de formalismo muito rigorosa. Um rigor formal, e não reconheceu o vício. Eu fico espantado. Eu vejo que o tribunal, e aqui em São Paulo, o tribunal não cumpre. Parece que nós estudamos num código e eles estudaram no outro código. Está tão claro. Alegações finais. Momento síntese da parte. Não vale nada. Um outro processo, agora em matéria criminal, a juíza disse no relatório, eram 3 réus, e a juíza disse no relatório o seguinte, a defesa pediu absolvição, ponto. 3 réus. E ela decidiu. Se ela tivesse feito o relatório como deveria, ela não teria incidido em erros gravíssimos. Eu tenho a impressão que ela copiou e colou, porque ela se referiu a um réu que não existia. A denúncia falava em apreensão de 54 gramas de maconha, e ela dizia que a materialidade estava comprovada, que eram tantos gramas de cocaína, e misturou tudo, e os réus foram condenados a 9 anos de reclusão, etc, etc, etc. Então, a lei manda fundamentar, a lei manda fazer o relatório, a lei manda isso e mais aquilo, e ninguém cumpre. E não cumpre e não acontece nada. Agora, espero que com este código, a questão da fundamentação seja levada mais a sério. É preciso que seja levada a sério, é preciso fundamentar. Isso tudo, essa fundamentação, esse rigor, vai alongar o processo. Hoje se diz aqui que esse código é para beneficiar os advogados. Mas, nesse ponto, não há benefício, porque o processo vai se alongar, não tenha dúvida. Com o mundo de processos que o juiz tem que julgar, e com todos os requisitos que ele tem de cumprir, as decisões vão ser mais demoradas, mas espero que sejam de melhor qualidade. Vou ler aqui os artigos 927 e 928. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 1. As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado da constitucionalidade. 2. Os enunciados de súmula vinculante. 3. Etc. O que eu já estou mostrando aqui
é essa questão da preocupação do legislador em fundamentar e em exigir o cumprimento das súmulas. Aqui, as decisões do Supremo, os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, juízes. Os juízes, parágrafo 1º, os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e artigo 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. Então, estas sentenças que não acompanham os precedentes, os enunciados, as súmulas, ainda hoje deverão ser mantidas no Código de Processo Civil, e as sentenças penais que serão proferidas agora com este Código já no ordenamento jurídico da nação, será que os juízes vão poder decidir contrariamente ao que está disposto aqui? Eu penso que não, e principalmente a favor da defesa. Esse artigo 10, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Bem, o que o Código quer com esse artigo? Quer impedir decisões surpresa, decisões que surpreendam as partes. Por exemplo, um caso de incompetência absoluta. Hoje, o juiz pode, de ofício, dizer o seguinte: este juízo é incompetente, absolutamente incompetente, remetam-se os autos para o juízo competente. Nem precisa consultar a parte, nem precisa dizer nada a respeito da competência. É direito dele, fala, eu não sou competente e remeto os autos para o juiz competente. Não vai poder mais. Por quê? Porque surpreende a parte. E isso o Código não quer. Exatamente isso que o Código não quer. O Código quer a participação das partes. Há uma tendência mesmo, até poderíamos ver mais para frente, há uma tendência de um cronograma para ver como se desenvolve o processo, que tipo de procedimento. Isso é uma coisa que é um negócio entre as partes e também o juiz, com a participação do juiz, semelhante ao juízo arbitral. O juízo arbitral é assim, fixam-se os prazos para cada uma das partes, apresentar a sua contestação, apresentar provas. O juízo arbitral até que funciona bem no processo civil. E há uma semelhança agora com o juízo arbitral, aqui pelo novo Código, né? Há uma espécie de negócio entre as partes. Mas o que o Código não quer é exatamente isso, que a parte seja surpreendida. Mas se isso ocorre no processo civil, imagine no processo penal. E o tal artigo 383, em que há emendatio libelli, em que o juiz pode, parágrafo 383, o juiz pode dar uma decisão, mas ele dá uma classificação na sentença diferente, distinta daquela dada pelo promotor na denúncia. E isso poderá acontecer? Penso que também haverá surpresa. O juiz pode
pode decidir não pela tentativa de homicídio imputada pelo promotor. Na sentença, ele pode desclassificar para lesão corporal de natureza grave. Surpreende ou não? É preciso baixar os autos para que a parte se manifeste e se defenda disso também? Porque é muito fácil nós dizermos que o réu se defende de fato. O réu se defende de fato. E a classificação dos fatos? Ele não se defende? Vamos surpreendê-lo? Eu acho que não é possível. Há uma imputação de furto mediante fraude. O juiz desclassifica. Não, isso não é furto mediante fraude, é de estelionato. E desclassifica para estelionato, a pena até é menor. Mas não deixa de surpreender o réu. Ele estava se defendendo de um fato e de uma acusação. Acho que é muito perigoso dizer que o réu só se defende de fato e ponto final. Não é assim. No caso dessa surpresa, também pode acontecer da extinção da punibilidade pela prescrição e tal, sem ouvir promotor, sem ouvir ninguém. Pode? Acho que também não pode, porque surpreende a acusação. É interessante que, neste Código de Processo Civil novo, não há o princípio da identidade física do juiz. E acho que nessa parte não cabe influência alguma no Código do Processo Penal. O Código do Processo Penal, pela Lei número 11.719 de 2008, aqui foi introduzido no Código de Processo Penal o princípio da identidade física do juiz, o que me pareceu muito bom, muito salutar. Eu mesmo sempre fiz questão de interrogar pessoalmente os réus. Aqui no tribunal, os prefeitos eram, e são ainda, são processados pelo Tribunal de Justiça. Mas a grande maioria dos desembargadores expede carta de ordem para que o juiz da comarca interrogue os prefeitos. Eu nunca fiz isso. Eu preferia eu mesmo interrogar os prefeitos e algumas vezes foi muito bom. Eu me lembro que me marcou muito também, veio um prefeito que era ruralista, mas de uma extrema ingenuidade, e eu, quando o interroguei e li a denúncia, ele falou, mas doutor, eu não tenho essa experiência, eu trabalho na roça, eu sou prefeito, mas eu não tenho nenhum amparo da prefeitura. Nós não temos um departamento jurídico que funcione. E se eu soubesse disso, eu nunca teria feito isso, tal. E a gente percebia facilmente que era um prefeito que agiu de boa fé, sem nenhuma maldade, sem nenhum intuito de lucro, de aproveitar-se, de enriquecer-se dos cofres da municipalidade. E claro que aí era caso de absolvição. Um outro caso, uma senhora, uma professora, 55 anos, ela cometeu um delito. Ela contratou a assistente social que trabalhava no fórum. Então, a assistente social recebeu 2 vezes, recebia pela prefeitura e recebia pelo Estado. Mas aí percebeu-se o engano, ela foi processada, eu a interroguei, e vejam, a pessoa que recebeu o ordenado devolveu tudo o que havia recebido e o devolveu com juros e correção monetária. Então, não podia condenar aquela senhora. Era uma professora, prefeita,
mas também simples, não tem experiência, não tem aquela vivência da política, não tinha nada a ver com Lava Jato, né? Então, tinha que absolver, não é? Com relação aos prazos, o artigo 219 diz que eles se contam em dias úteis. E é bom, né? É bom para um advogado, realmente, porque aquela questão de propositalmente os cartórios publicarem na quinta-feira, começando o prazo na sexta-feira e nos roubando 2 dias, 3 dias aí de fim de semana, poxa, isso não se faz, né? Então, contando assim em dias úteis, foi melhor. Só que tem uma coisa, eu não aplicaria isso no processo penal, né? O processo penal tem o seu prazo, tem a sua sistemática. Por enquanto é melhor deixar, porque eu acho que o CNJ, que legisla sobre tudo, acho que o CNJ vai resolver isso logo, logo. Porque não dá para ficar também com prazo corrido no processo penal e nos dias úteis no processo civil, né? Fica uma coisa meio atrapalhada. Com relação às cautelares, o próprio Código, em seu artigo 139, remete ao Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil novo regulamenta a matéria sobre cautelares e não há nenhuma alteração que seja substancial. Uma questão séria para o juiz está no artigo 12. É a questão da precedência. Os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para a sentença ou acórdão. E é interessante que no parágrafo 2º desse artigo, inciso 8, diz o seguinte: não estão excluídos dessa ordem cronológica, 8, os processos criminais dos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Quer dizer, o Código de Processo Civil também legislando sobre processo penal. Então, certamente nessas varas cumulativas, né, de processos cíveis e criminais, o juiz tem que dar, não é obrigado a obedecer à ordem cronológica e pode julgar um processo criminal na frente de um processo civil. Isso, para o juiz, é terrível. É verdade que é o correto julgar pela ordem cronológica de entrada dos processos, não há dúvida. Mas quantas vezes eu peguei processo de 20 volumes, é a coisa mais natural do mundo, 30 também, aí 50, 55, já peguei de 103 processos, processo de 103 volumes, não cabe nesse do chão ali em cima, se puser um em cima do outro, não cabe, tem que espalhar pelo chão. E a gente vai dar preferência a esse processo para a vara ou para o gabinete do desembargador, é um dilema. É um dilema. Não dá para fazer isso. E isso foi muito criticado pelas associações de juízes, às vezes com razão, realmente. Com relação aos recursos. Como é que eu estou no tempo, hein? Tá. Não há embargos infringentes mais no processo civil. Essa sistemática recursal no processo penal, no meu modo de entender, continua a mesma, tem que ter o recurso de embargos infringentes, né? Não há um vencido, um juiz vencido, cabem embargos infringentes. Vamos ver o artigo, por favor, 1029, parágrafo 2º e 3º. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, são interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal, recorrido em petições distintas
que conterão a exposição do direito e tal e tal. Isso não interessa muito. Mas, o parágrafo 2º. Quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, vejam, é vedado ao tribunal inadmiti-lo com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção. Percebem que o legislador deu ênfase à questão da fundamentação? Não basta só falar alguma coisa que não cabe, que o recurso não pode ser admitido porque ele tem um fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes. Tem de mostrar porque isso é o Supremo Tribunal, é o Superior Tribunal, são os tribunais regionais, são os tribunais de justiça. Tem de ser assim. Parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Mais uma vez, aqui, a gente vê a mitigação daquele rigor que sempre houve, até hoje, no recebimento de recursos extraordinários e recursos especiais. Os assessores dos ministros são altamente especializados em espiolhar óbices para que o processo não suba. Mas é assim, todos eles, a primeira coisa que eles fazem é procurar desesperadamente nos autos se não tem uma procuração, se a guia está rasurada, se tem alguma coisinha para não subir. É a tal jurisprudência defensiva, é a tal legítima defesa que os ministros têm, né? Que eu acho que, infelizmente, não é assim que se procede. Eu acho que isso não é fazer justiça. Às vezes é um caso de injustiça assim, evidente, claríssima, mas o tribunal nem se incomoda. E muitas vezes, lá mesmo no tribunal, no Superior Tribunal, eu ficava frustrado, viu, doutora Sandra, porque eu via que era caso de absolvição mesmo, e eu propunha absolvição, eles diziam, com razão, não vou dizer que eles estavam errados, mas isso é matéria de fato, isso não pode, não dá para atender. Ou então, às vezes, era caso que a gente podia resolver na hora, mas isso aqui não é, isso aqui é caso de competência, sim, pode até ter razão, mas isso é competência do juiz das execuções. Então, o processo ia baixar, levar meses para baixar, meses para ir para o juiz de execução e anos para o juiz de execução decidir. Quando nós podíamos, ali na frente, limpar o processo, decidir e dar o benefício que o réu tinha, que o sentenciado tinha. Mas é o sistema. E contra o sistema é difícil lutar, né? Esses artigos aqui, o 2º, o 3º, impede essa jurisprudência defensiva dos tribunais. Um artigo que é interessante é o 1030. Recebida a petição de recurso, o recorrido será apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Parágrafo único. A remessa de que trata o caput dar-se-á independentemente do juízo de admissibilidade. Ora, será que nós temos, ainda hoje, na interposição do recurso especial, ter um juízo de admissibilidade do presidente do tribunal? Aquelas decisões padronizadas de que falei há pouco, que vai negar a subida com aquele fundamento sempre dizendo que a questão é matéria de fato. Acho que aqui está escrito o seguinte: a remessa de que trata o caput
dar-se-á independentemente do juízo de admissibilidade. Não há mais juízo de admissibilidade para os recursos especiais extraordinários. Temos que esperar o ano que vem para isso? O processo crime vai ficar esperando o ano que vem? Ou aplicamos agora esta lei? Artigo 1007, parágrafo 2º e 4º. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Vejam, por favor, o parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. E mais, o parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 5º, parágrafo 5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno no recolhimento realizado na forma do parágrafo anterior do 4º. Então, esse formalismo das guias de preparo, felizmente, há uma possibilidade, se houver algum engano, de retificação, complementação. Em suma, já se está retirando dos tribunais superiores a questão, aquele rigor formal na questão do preparo. º 932, único, parágrafo único. Incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. 2. Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos. Tal. Vejam, por favor, o parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Mais uma vez, mitigando o rigor no caso de processamento dos recursos perante os tribunais superiores, o que é muito salutar, o que dá certo alívio para os advogados, porque é uma tensão enorme quando se vai interpor um recurso especial e verificar o que falta, o que é possível, o que tem de ser recolhido de custas, a documentação que tem que ser, acompanhar o recurso. Né? º 938, parágrafo 1º. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, se deste não se conhecendo, caso seja incompatível com a decisão. Parágrafo 1º. Constatada a ocorrência de vício insanável, inclusive aquele que possa ser conhecida de ofício, o relator determinará a realização ou renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Isso significa que se oportuniza ao jurisdicionado a possibilidade de corrigir erros
que impediriam o conhecimento do recurso. Artigo 1017, parágrafo 3º. Na falta de cópia de qualquer peça, ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Quer dizer, pode juntar as peças, pode corrigir o erro, e esse agravo aqui, 100 peças, era o terror dos advogados, não é? Hoje já não vai ser mais assim. E claro que a minha preocupação é sempre o processo penal e a aplicação hoje destes dispositivos. Artigo 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Artigo 1024. Parágrafo 5º. Se os embargos de declaração foram rejeitados ou não alteraram a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, será processado e julgado independentemente de ratificação. Isso tinha que... Há um sistema meio absurdo que significa o seguinte: há um recurso especial, mas uma das partes, um co-réu, opõe embargos de declaração, esses embargos de declaração são processados, são julgados. Se eu, defensor de um co-réu que recorri em recurso especial, se eu não ratificar o recurso especial, o meu recurso não é conhecido. Por quê? Porque houve uma decisão que, em tese, poderia ser outra que não aquela atacada pelo meu recurso especial. Então, eu tinha a obrigação de ratificar o meu recurso, porque o co-réu interpôs embargos de declaração, e às vezes eu nem sei disso. E eu tive um caso em que, graças a Deus, eu ratifiquei o recurso especial, e era um caso de 80 anos de condenação, uma bobagem, uma coisa maluca, em que alguns réus foram processados sob acusação de tortura. Eram 26 menores da FEBEM que teriam sido torturados, ninguém com lesões corporais graves, absolutamente. A pena era de 2 anos e 4 meses, depois 8 meses para alguns, 2 anos e 8 meses. Era um caso tão simples, mas multiplicaram por 26 vítimas e deu 80 anos. Lesões corporais de natureza leve. E felizmente, eu peguei esse processo já no fim e vi que um co-réu havia interposto os embargos de declaração. O recurso especial já tinha sido apresentado por outro advogado, e quando eu vi que tinha esses embargos de declaração, eu apresentei outro recurso especial
né? E acabei apresentando o outro e ratificando o último lá, que o outro advogado tinha posto. E deu certo porque deu prescrição. Mas outros que não ratificaram, havia outros réus defendidos por outros advogados, que não perceberam e não ratificaram. E houve trânsito em julgado, com condenação de 70 anos, pouco menos. Quer dizer, é um absurdo de a gente ter que ratificar um recurso especial porque alguém interpôs uns embargos de declaração. E os embargos de declaração a gente não pode interpor antes, porque é intempestivo, porque é colocado antes. Felizmente, essa situação, espero que seja obviada por meio deste artigo aqui do Código de Processo Civil. Existe uma espécie de reclamação também, artigo 985, parágrafo 1º, trata do incidente de resolução de demandas repetitivas. Caso não observada a tese adotada no incidente, caberá a reclamação. Uma reclamação aqui de origem do próprio Código de Processo Civil, não é aquela reclamação constitucional. Pedro Lessa diz que só que esta reclamação do Código de Processo Civil é inconstitucional. Mas isso é outra questão, de qualquer jeito fica essa anotação. Essa reclamação pode ser interposta pela parte interessada ou pelo MP. Será proposta perante qualquer tribunal. Mas percebam que, com todas essas modificações do Código, essas exigências no tocante à fundamentação, no tocante a atender os enunciados das súmulas, tudo isso, ou disso tudo, podem ocorrer inúmeras reclamações que vão para os tribunais superiores também, de modo que também terão muito trabalho. E essa subida direta, sem o juízo de admissibilidade, vai ser terrível para os tribunais superiores, para o Superior Tribunal e para o Tribunal de Justiça. Só direto, não tem juízo de admissibilidade, e eles é que vão ter que fazer o juízo de admissibilidade, e se eles têm aí, hoje, processaram o Superior Tribunal, no ano passado, 300 mil processos, esse ano serão 500 mil processos, próximo ano, depois que entrar em vigor essa sistemática nova. E era o que eu tinha de dizer, assim, de modo geral, pontualmente, matéria nova, estamos aqui tratando disso muito informalmente, sem maiores pretensões, né? Então, é essa a proposta que eu ponho aqui, especialmente aquela em que eu me bato, de que a lei que está em período de vacácio é uma lei que integra o ordenamento jurídico da nação e ela não pode ser desconsiderada pelos operadores do direito. Muito obrigado.